programa está oficialmente aberto. Hoje, dia 20 de fevereiro de 2026. Você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e por isso está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com um detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar. Estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo. Ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. É isso aí, gente. Vamos lá, porque hoje é sexta, sim, sexta-feira. Dia de fazer o quê? Não fazer nada. Depois do trabalho, claro. Ou melhor, fazer alguma coisa. Tomar uma geladinha até o sol raiar. Dito isto, livro de oração em mãos. Quem não tiver mãos em posição de prece, muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70. Oração ao Senhor. Ó Senhor, El Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegi a terra, planeta, do amor, protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz, agradecemos de coração. Eu peço a nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que justiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. É isso aí, gente. Regressamos ao quadro Acredite Se Quiser, sim, o quadro mais libidinoso do Cuesta. E vamos hoje para a questão empresarial, ou melhor, nos manteremos dentro dessa vertente empresarial, porque ainda estamos tratando da operação de um anfitrião. E é um negócio curioso, porque isso é um universal. A administração de uma empresa é um universal. Por mais que os caras queiram que o negócio mude, que eles queiram falar que existe sistema assim, assado, não. Empresa é o quê? Oferta e procura. E entre a oferta e a procura estão os funcionários, está a gestão dos funcionários. E aí depois nós vamos para o antes da oferta, que seria obter o produto, e depois da oferta, que é o pós-venda. Então é um negócio muito interessante isso. E eu quero só entrar num outro ponto aqui, que vai ao encontro do que trataremos hoje, porque nós estamos tendo, principalmente ao que eu vejo em Santos, isso é um fenômeno de ordem nacional. Contudo, eu vou falar baseado na minha realidade, que eu converso muito com os empresários, o Naldo, vários empresários de Santos. Eu tenho um diálogo muito bom com eles, pelo fato de já ter trabalhado, quando publicitário, com muitos empresários, então eu sei me comunicar com eles. E o que é um consenso entre eles? Eu não estou dando a minha opinião aqui. Depois eu até dou, mas o que é um consenso entre eles? A questão é a seguinte: o comércio, principalmente em Santos, levou uma pancada muito forte de algo chamado Bolsa Família. Bolsa Família. E aqui eu vou aproveitar para dar a minha opinião. Eu não sou contra a assistência. Ninguém pode ser abandonado por um Estado que é sustentado, inclusive, pelos impostos que são extorquidos da própria pessoa. Já que o Estado faz o papel de
bandido, de tomar o dinheiro do cidadão, ele tem função de assistir ao cidadão no momento de dificuldade. Eu não sou contra isso. Que nem lá no sul, quando teve enchente e tal, o pessoal precisou de ajuda, eu não sou contra. O que eu sou contra é você pegar um cidadão que tem 2 pernas que funcionam, 2 braços que funcionam, uma cabeça que serve para alguma coisa e ficar dando dinheiro pro cara não fazer nada. E aí que aí que a bola bate na trave. Porque o que acontece é o seguinte: o cidadão, por exemplo, vai num bar procurar um emprego, ele recebe lá o Bolsa Família, ele vai lá, quero um emprego. Aí quando o emprego aperta, ele fala, não, meu. No caso de um tostão a mais, eu vou fazer isso? Não. Fico com o meu Bolsa Família. Ou seja, criou-se até uma frase que todo mundo quer emprego, mas não quer trabalho. E é exatamente isso. Isso é o ponto 1 da coisa. Aí nós temos o ponto 2. O Bolsa Família não é renda, ele não é distribuição de renda, ele é uma assistência. Ou seja, ele tem um tamanho limitado. Seria para o cara não morrer de fome. Seria isso. Então, não é jogado dinheiro no comércio. Bolsa Família, por mais que tenha gente que receba esse dinheiro, não entra dinheiro no comércio. O que entra é uma mixaria. E o comércio não vai para frente. Ou seja, nós temos uma população que não produz riqueza, vivendo às custas de quem produz riqueza, e essa riqueza começa a ser consumida. Por ela, começa uma autofagia de riqueza, de dinheiro. É um fenômeno que ocorre, por quê? Por causa do assistencialismo. Ah, Matheus, e onde vai o grosso desse dinheiro? Se é dado uma fatia mínima, tivemos os desfiles de escola de samba aí, que homenageou um ladrão, safado, filho da puta, deram 9 milhões de reais para a escola fazer essa homenagem, esse showmício antecipado. A escola caiu. A pergunta que eu faço, os 9 milhões foram empregados na escola de samba? Porque a escola caiu. Será que tinha 9 milhões de reais naquela avenida? Eu não entendo nada disso. Peço ajuda aos universitários, como diria Silvio Santos. Mas vamos ao programa de hoje e conversaremos mais na sequência. Em 3 de setembro de 2024, eu perpetrei um programa alcunhado de The Big Bang Theory, Homens Herbívoros Japoneses, tratando de um fenômeno regado com muito leite de soja que se alastrou entre a juventude nipônica. E, hoje, vou tratar de um dos efeitos colaterais dele, os bares de anfitriões. O estranho, o bizarro, o inesperado. Esses são os assuntos que um homem chamado Robert Leroy Ripley nos desafia em Acredite Se Quiser. De volta ao depoimento do Sr. Shinya. Todavia, os anfitriões têm uma comissão que muda dependendo das vendas. Se uma cliente gastar 10 mil ienes, uma porcentagem que pode ir de 250 mil a 350 mil ienes irá para o anfitrião. Sim, ele ganha uma comissãozinha. E, a partir do momento que exceda 1 milhão de ienes, a taxa de retorno se altera para 50% ou algo assim. Pode parecer difícil quando você pensa sobre isso, mas é uma realidade. Há clientes que gastam 1 milhão durante a noite. Sim, isso é um fenômeno que a gente fala, que tem gente, quem tem dinheiro, o cara tira, por exemplo, no Japão, 1 milhão de ienes, uma mulher, que ela vai num bar desse, tinha tirado da bolsa dela 1 milhão de ienes, não é nada. Não é nada para ela. Para outras, tirar 10 ienes, que também não é nada, já é alguma coisa. É um negócio interessante. Vamos lá. Se uma cliente gasta 1 milhão de ienes e vier uma vez por semana, ele, o anfitrião, pode se tornar um anfitrião de elite. É como pegar uma nuvem e encontrar uma cliente que gasta 1 milhão de ienes por noite, sim, aquilo que o pessoal chama de unicórnio. Costuma-se dizer que o bar é como uma rua de comércio e o anfitrião é o dono dessa rua.
Portanto, o próprio anfitrião pode decidir como a cliente irá pagar. Não há problema em permitir que as clientes pendurem a conta. Claro, se a cliente não pagar, o anfitrião pagará por ela. Ok? Esse é outro ponto. Isso aqui é uma questão administrativa. Isso. Ó, o próprio anfitrião pode decidir como a cliente pagará a conta. Sim, não há problema em permitir que as clientes pendurem a conta. Ou seja, aqui é um ponto universal, que eu chamo dos universais. Quando eu era moleque, eu li uma entrevista, eu não lembro se foi com o Nicolas Cage. Agora eu não me lembro se foi com ele ou se foi com o Russell Crowe. Que ele falou que quando um ator vai fazer um teste para um filme, não sei o quê, ele está numa posição muito vantajosa, embora não perceba. Porque o diretor de um filme, ele quer alguém que resolva o problema dele. Ele quer que um ator, que é o cara entra lá, que nem o Marlon Brando, pega um papel, que nem o do Don Corleone, e imortalize a coisa. Que ele ganhe o Oscar. Embora hoje o Oscar não valha mais nada, mas na época valia alguma coisa. Essa é a coisa. O sonho de todo empresário é um funcionário quase autossuficiente. Um cara que não precisa falar com ele, que resolva as coisas sozinho. Isso é o sonho de cada funcionário. E esse é um método empregado nos bares de anfitrião. É como uma rua de comércio e o cliente é uma rua de comércio, como uma rua de comércio. O bar e o anfitrião é como o dono da rua, ou seja, ele que comanda o comércio na rua. Isso é o sonho de um empresário, qualquer área. Ele quer um funcionário que não dê problema, que não leve para ele problema, só lhe entregue lucro. Ok? Mas vamos lá, vamos voltar e a gente conversa mais sobre isso na sequência. As garotas que vêm ao bar estão exaustas de homens velhos, na faixa dos 30 e 40 anos. Eu fico meio chateado quando escuto isso. Vamos lá, as garotas que vêm ao bar estão exaustas de homens velhos na faixa dos 30 e 40 anos. E elas nem querem ver os anfitriões na casa dos 30. É por isso que os de 20 e poucos estão no jogo. Logo, é um mundo de vida curta. Sim, vamos lá. Já é questão clássica. Já que você vai pagar, você quer o melhor, cara. A mulher vai querer velho pra quê? Eu vi também uma vez um filme no Centro Cultural São Paulo, a história de uma geisha. Que a geisha, o grande mal dela é o envelhecimento. Ninguém quer transar com a geisha velha. Ninguém quer uma mulher velha. Quer uma mulher nova, novinha, quer carne nova no pedaço. Então eu lembro que esse filme, chegava uma hora, ela cobriu o rosto, não sei o que, e os caras puxavam negócio pra ver o rosto dela. Até tem aquela fala, tinha numa novela aí, que eu lembro que eu vi um pedaço, achei interessante, da Lia, que era filha do... É uma das filhas do sogro de Jacó, eu esqueci o nome dele, e a Lia não casava, porque ela era muito magra, e ele cobriu o rosto dela, porque para eles não verem que ela já estava ficando envelhecendo, ela já não era mais uma menininha, ele queria casar a filha, mas... uma mulher muito magra provavelmente não teria condição de dar à luz a filhos e, consequentemente, a velhice diminuiria ainda mais. Ou seja, é uma questão reprodutiva na época. Era um jogo reprodutivo, então tinha dote, tinha todo... O casamento sempre foi um jogo muito, muito complexo, não é uma coisa simples. O pessoal gosta muito de falar da questão de amor. Meu. Amor é bom, mas não sustenta uma relação. Vamos lá. De volta ao texto do Sr. Tanaka e da Sra. Nikaido, vamos ao modus operandi dos anfitriões. Sim, um anfitrião explica a técnica de abordagem por meio das redes sociais. Em primeiro lugar, nunca escrevo anfitrião no meu perfil, porque há uma grande possibilidade de que uma mulher o denuncie ao operador do aplicativo e a conta se torne inutilizável. Então, no início, escondo o meu intento e... após umas 4 interações, passo para outro aplicativo de mensagens. Ou seja, inicialmente ele aborda a mulher no Facebook. Depois
que a relação se desenvolve, ele migra para o WhatsApp, ou seja, é uma escalada. Ele começa numa coisa mais genérica, depois o papo vai se estreitando e vai para o WhatsApp, que é o nosso canal mais estreito de comunicação. Voltando, então, após repetidas trocas de mensagens, com o consequente florescimento de uma amizade, eu marco o encontro, onde digo que sou um anfitrião, dizendo que não gosto do termo anfitrião, dizendo que eu gosto de namorar e quero sair com ela. É isso. Imagina, você liga para uma prostituta, você começa a falar com uma prostituta, eu não gosto de ser chamado de prostituta, embora seja uma prostituta. E vamos sair. Aí a questão, eu vou pagar ou não? Quem é que vai pagar a conta no final? Vamos dividir a conta? A ideia é fazê-la crer que não se trata de um negócio. Na sequência, ele a encoraja a ir ao bar dizendo palavras que incentivem. Por exemplo, meu objetivo é ser um bom anfitrião. É o meu sonho. E eu ficaria feliz se pudéssemos fazer isso juntos. Ou seja, ele cria uma relação de cumplicidade com a mulher, pois lhe dará o privilégio de fazer parte do sonho dele. E ela se sentirá importante. Sim, pois à custa de uns trocados, que gastaria com qualquer banalidade, ela transformaria o sonho dele em realidade. Sim, ele vai aproximando a mulher dele. A mulher vai se aproximando, ela vai fazendo parte da vida dele. E isso aí tem uma coisa psicológica, porque ele desperta nela um instinto maternal, uma afeição. Fala, pô, vou beber só um espumante aqui, cara. Dá uma força para ele, a gente já sai, é a profissão dele. É complicado isso, porque na cabeça da mulher ele vai criando esse elo, ou seja, ele vai manipulando a mulher. Estão entendendo? Ele não pode se apaixonar por ela. Aí é o outro ponto. Às vezes acontece. Tem um filme que o Woody Allen participa, que é do John Turturro. Agora eu não lembro o nome do filme. Depois eu vejo isso para vocês. Deixa eu só ver rápido aqui. O filme do Woody Allen. Pegar o nome que é um filme interessante. John Turturro. Amante a Domicílio. Amante a Domicílio de 2013. Ele é dirigido pelo John Turturro. John Turturro, e ele chama o Woody Allen. E o John Turturro, ele faz assim um prostituto, um puto, e ele começa a se envolver, transar com as mulheres, tudo. E aí, uma por uma delas, ele se apaixona. Ele cria uma paixão. E aí tem uma cena até que é interessante, que ele vai transar com a Sharon Stone, né, cara? Ele chega, eu não consigo. Acho que ele vai vai com ela e com outra mulher, vai fazer um serviço duplo. E ela fala, por quê? Aí ele fala, eu estou apaixonado. Aí a mulher se emociona, ele se apaixonou, meu. Mulherada tem essa coisa, meu. É um instinto maternal que a mulher tem com o homem. Depois eu vou tratar das milfs futuramente. Mas vamos voltando ao texto de hoje. Ademais, desde o início, os bares se esforçam para criar uma atmosfera divertida, com móveis luxuosos, música agradável, bebida sofisticada e anfitriões bonitos, com vários deles atendendo os clientes com uma conversa agradável, sendo que os anfitriões não apenas as ouvem atentamente, como demonstram muita empatia e lisonja, fazendo um jogo em que às vezes provocam e às vezes agem com raiva ou tristeza, construindo um elo sentimental que parece genuíno. Sim, é o jogo da manipulação. O homem, como eu falei, o homem não tem problema em demonstrar uma certa fragilidade, Ele não pode ser um fraco, ser um frouxo, que aí a mulher monta nele. Aí não tem jeito. Contudo, não tem problema em mostrar que ele é humano. E a mulher, nesse sentido, nessa coisa afetiva, ela quer se aproximar, ela quer suprir essa carência afetiva dele. Meu, o negócio é violento, cara. É um jogo muito louco. O amor é um jogo muito louco.
Contudo, as relações entre anfitriões e clientes acabam se tornando complicadas. Complicadas pela hierarquia dentro do bar gerada pela rivalidade entre os clientes. Já que os bares permitem às clientes que escolham seus anfitriões ao pagar uma taxa extra. Assim, é igual você vai no lugar, tem hambúrguer, vende hambúrguer. Aí você vê o preço do hambúrguer e tem essas, que é uma maionese a mais, você paga uma taxa extra. Exatamente, ela escolhe. E aí é rivalidade entre a mulherada. E isso é proposital para quê? A mulherada abrir a bolsa, jogar mais dinheiro no caixa do bar. Cadê aqui? E, enquanto o anfitrião requerido não está disponível para cliente, os anfitriões assistentes fazem a sala. Com um detalhe, as bebidas pedidas pelos reservas são adicionadas às vendas do titular. Por isso que é vital a construção de boas relações com os colegas. Isso aqui é um ponto que eu falo sempre. Aqui é um negócio complicado. Imagina você, mais jovem, você que está me assistindo, tanto homem quanto mulher, não sei quem está me vendo, não precisa ser num puteiro, não pode ser numa loja, em qualquer outro emprego, numa situação igual essa. Você é novo, você precisa pegar um cliente de um veterano, ele não está disponível, você precisa, primeiro, não perder o cliente. Perdeu o cliente, o cara está fora dali, dançou, ele vai ter que pagar para esse cliente perdido, e vai ter que pagar, como nós já vimos nos outros programas. Segundo, ele vai ter que fazer esse cliente gastar uma grana do qual ele não vai usufruir, mas ele tem que fazer. E terceiro, não pode cativar esse cliente, porque ele não pode roubar o cliente do outro. Olha que situação difícil. Mas isso envolve também o quê? O jogo do poder. Lembre-se, poder não é dinheiro, é influência. O bom funcionário é aquele, como eu disse, ele não leva problema para o patrão, ele só leva lucro, ou seja, ele adquire moral com o patrão, claro, dentro do devido respeito, sem avançar muito, sinal, sem recuar, mas sem avançar, mantendo o respeito, ele adquire moral com o patrão, ele passa a ser benquisto pelo patrão, e moral com os colegas também, dos dois sentidos. Todo mundo quer fazer parte do time vencedor. Por exemplo, o cara que é um novato, é melhor ele estar auxiliando um veterano porque ele pode pegar as sobras dele. Às vezes uma cliente que não tem dinheiro para um veterano, ela pode ver o outro lá, às vezes agradando, e falar, tem um preço aí, isso aí deve ser bom. Ou seja, ele pode pegar as rebarbas, pegar as sobras e aquilo que eu falo, se é parar dentro da trincheira, é melhor estar com os melhores. E até na questão de rivalidade entre os anfitriões. É melhor você ser rival do melhor do que ser rival do pior. O que é melhor? Teve uma Copa do Mundo aí que a Alemanha bateu de 8 aí num time, sei lá, acho que se era Irã. E teve uma outra que bateu de 7 no Brasil. É melhor bater de 8 num Zé Ninguém ou é melhor bater de 7 num time pentacampeão do mundo? Dono da casa ainda. Qual que é melhor? Foi na Copa da Alemanha. Eles bateram de 7, de 8 num time lá do Oriente Médio, na casa deles e enfiaram 7 no rabo do Brasil, no Brasil. O que é melhor? Se você é bater, porque um rival bom, ele te obriga a crescer e vice-versa, é uma competição saudável. Essa é a competição que eu digo sempre, que gera prosperidade. Ou seja, um bom anfitrião, um bom profissional, ele se torna influente. Ele tem muito poder. Poder não é dinheiro, é capacidade de influenciação com o dono, com os colegas e dentre os clientes. Porque os clientes, todo mundo, cara, vai também, ele quer sempre ser atendido pelo melhor. Ok? Então, programa até de educativo, de ordem empresarial. E dito isto, eu encerro o programa de hoje. Bem, vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, e a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha.
Bem, vamos para a descrição do programa. Nele eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundos por via direta e via indireta. Por via indireta, os meus livros, a começar pela Máquina da Verdade, ó. Nesse livro, Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Pode dar pra molecada, que eles vão gostar. E aqui tem muita competição benéfica. Assim, a criançada tem que aprender a competir desde cedo. Muita gente não gosta. Porra, o moleque perde, ele fica triste. Ele já tem... A luta pela sobrevivência tem que começar cedo. Ele tem que começar a saber que é a lei da selva o tempo todo, cara. Quem pode mais, chora menos. Por mais que pareça cruel, não é cruel, porque ele vai aprender a competir e vai se tornar um campeão durante a vida. Ele aprende, ele adquire disciplina, ele entende que a vitória, a busca da vitória requer estratégia, preparo, estratégia e disciplina. Assim, tem que estar pronto, saber atuar e disciplina, manter a atuação. E isso ele leva para a vida inteira dele. E a vida é assim. Querendo ou não, por mais que o pai queira ser protetor com o filho, uma hora ele vai sair no tapa com um colega escambau, alguém da escola dele, vai apanhar uma hora, vai bater na outra. É melhor que ele bata mais do que apanhe. Claro que esse também é o desejo do pai do outro, mas não vem ao caso. A questão é o seguinte, que a vida vai ser assim. Aí ele vai repetir de ano, ou vai passar, vai ter desilusões amorosas. Uma menina vai dizer sim para ele, outra vai dizer não. E a vida é assim. A vida é esse jogo. E é aquilo que o Rock Balboa disse pro filho dele. A vida é um lugar cruel. A vida é cruel. Que não interessa o quanto você pode lutar, o quanto você pode bater. Ela vai te espancar. E a questão é o quanto você consegue se levantar e seguir em frente. Esse filme é... Olha, esse filme tinha... Todo pai tinha que mostrar esse filme pro filho. Assistir umas 10 vezes e fazer o filho assistir umas 150. Vamos lá. Cinemateca do Mamá, hein? Aí na sequência temos o romance A Saga de Kid Winchester e o curso Fundamentos do Exorcismo. Aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta. Ao Apoia-se do meu blog, O Mochileiro Místico, o Pix para você já fazer a sua doação e o PayPal para os acólitos do estrangeiro. Sim, gente. Vamos investir no Cuesta. Na sequência tem o link da boutique do Cuesta para você comprar sua beca de conservador e o link de Com Letras de Mateus, o meu álbum de rock em parceria com o meu amigo Renato Pop. Aí temos o contato do Cuesta para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta e coisa e tal, e pedir o contato do Naldo. Sim, você que quer empreender na Baixada Santista. Aí tem o grupo do Cuesta no X, o Pravda Conservador, e o grupo do Cuesta no WhatsApp, o nosso canal mais estreito de comunicação. Lembra? Estreito para o anfitrião e é estreito para o mamá. Aproveite. E aí, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos, onde você vai lá tomar sua geladinha hoje, amanhã, dá o endereço aí, vá lá, conheça o bar. Mesmo que você não queira empreender, pelo menos só para tomar uma geladinha, vale a pena. E o Naldo, e pergunte pro Naldo qual é a nova geladinha do Mamá, ok? E atenção ao próximo evento, atenção ao próximo evento, Denilson, todos os carros, Gico Booking, propriedade estigmatizada, lei do esquecimento, no sábado, dia 21 de fevereiro de 2026, às 6 horas da tarde, às 18 horas, no sábado, dia 21 de fevereiro de 2026, às 18 horas, Gico Booking, propriedade estigmatizada, lei do esquecimento. Dito isso, eu quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!